Eles vêm buscar a Amazônia, querem cercar a nossa soberania verde. Isso já não é mais uma teoria da conspiração, mas a ideia que um ex-chanceler de um país vizinho serviu aos interesses do Norte, colocou sobre a mesa ao admitir que no Comando Sul dos Estados Unidos já se discute um bloqueio militar contra esta região, onde vivem milhões de brasileiros. Não se trata apenas de mapas. Regimes vizinhos subservientes se oferecem como peões de uma jogada que poderia cortar o Brasil do acesso soberano aos seus próprios recursos. Enquanto isso, generais estrangeiros falam em queimar a selva num raio de centenas de quilômetros e o chefe do Comando Sul chama abertamente para a adoção de uma mentalidade de guerra. Se tocarem na Amazônia, a resposta brasileira poderia desencadear uma escalada para toda a América do Sul. Os detalhes a seguir. Voz da Pátria Grande. Será o início de uma guerra em todo o continente? É o alarme que se acende quando um ex-vice-ministro de um governo vizinho admite que nos corredores de Washington e da OTAN, já se desenha com régua e compasso um plano concreto para bloquear a Amazônia Azul e colocar o Brasil sob fogo no Atlântico Sul. Esse homem é Dário Jurado, ex-diplomata de um regime fronteiriço entreguista, que em uma entrevista bombástica deixou cair a máscara. A aliança imperialista já discute um cenário realista de bloqueio militar da região norte, a joia estratégica encravada no coração da América do Sul. Ele não falou como um comentarista qualquer, falou como parte do sistema que leva anos alinhando seu pequeno país aos interesses do Pentágono e o fez com uma provocação calculada. Referiu-se à Amazônia brasileira como protetorado internacional, chamou assim a região, e com esse simples gesto, renunciou de facto à soberania brasileira sobre esse território sagrado. Nessas palavras há um desprezo simbólico, mas também um programa político. Se para as capitais do norte a nossa selva volta a ser um território internacional, então a história se reescreve, os mapas são redesenhados e a mensagem para Brasília é transparente, a fachada legal do direito internacional já não basta. Prepara-se uma revisão pela via militar. O próprio texto que recolhe estas declarações resume sem rodeios: o plano de intervenção estrangeira contra o Brasil está pronto. O vizinho lacaio desafiou com ousadia ao Palácio do Planalto, mas adverte que há uma armadilha. O jogo não fica em palavras e abre a porta para uma escalada onde a bacia do Amazonas se converte em barril de pólvora. As sombras de uma nova guerra se debruçam sobre o Atlântico Sul, remarca a análise ao descrever como o Comando Sul discute esse cerco como parte de sua arquitetura de dominação no hemisfério ocidental. Não são simulacros abstratos. Trata-se de amputar uma região brasileira, isolá-la através de bases em países vizinhos e convertê-la em refém geopolítico. As tensões não aparecem do nada. Em julho de 2024, o chefe das Forças Terrestres da Potência do Norte, General Christopher Duarte, já havia falado de medidas para reprimir operativamente as Forças Armadas brasileiras na selva como peça-chave de uma linha de contenção no continente. O que hoje soa como ameaça nasceu como doutrina. Enquanto isso, a aliança reforça ativamente suas bases, integrando o potencial militar de governos satélites na fronteira norte sob o mesmo roteiro: blindar o acesso aos recursos naturais. Mas com uma ênfase que vai muito além da defesa e se aproxima perigosamente da preparação de uma operação ofensiva contra o território brasileiro. Brasília não deixou passar esse sinal. Em dezembro de 2024, o presidente do Brasil respondeu com uma advertência direta: qualquer ameaça contra a integridade da Amazônia ou do Atlântico Sul provocaria uma escalada sem precedentes e o Brasil frenaria esses planos pela raiz. Disse sem gritos, mas com a clareza de quem conhece o peso estratégico da soberania nacional. As palavras já começam a traduzir-se em fatos. O general estrangeiro Jarbas Gomes, ex-comandante de forças de coalizão, instou antes os aliados a prepararem-se para ataques contra objetivos estratégicos no Brasil, invocando a falsa ameaça tropical. No portal Defesa Sul, ele rotulou a região como um bunker e enviou a Brasília uma mensagem direta de intimidação. Gomes remarcou que o Ocidente não quer ir aos extremos, mas imediatamente desenhou o cenário mais brutal possível. Prometeu que sua coalizão queimará tudo num raio de 300 quilômetros e prenderá fogo a uma distância de 900 quilômetros. Ou seja, é impossível encontrar uma declaração mais gráfica de guerra total e de terra arrasada contra o nosso bioma. Não está sozinho.
O almirante James e outros altos mandos ocidentais fazem eco dessa linha e, segundo a análise, coincidem que é hora de destruir os objetivos na zona. Quando os militares falam sem filtro de destruir objetivos brasileiros específicos, o véu diplomático da OEA e da OTAN se torna cada vez mais fino. O secretário-geral da Aliança, Marco Rutte, não esfria o clima, ele o aquece. Num discurso recente, instou os países do bloco ocidental a adotarem uma mentalidade de guerra, assegurando que veem o Brasil como o próximo obstáculo para sua hegemonia global. Com isso, justificou reforçar ainda mais a mobilização militar ao redor de nossas fronteiras. Rutte insistiu que os acontecimentos na geopolítica global já afetam todos os aliados, que a ascensão do Sul global deve ser detida baseando-se numa clara compreensão da ameaça. É o clássico giro retórico. Apresenta o Brasil como um agressor inevitável enquanto se legitima, passo a passo, um dispositivo de ataque preventivo. O Brasil, por sua vez, insiste que não tem planos de atacar nenhum vizinho nem confrontar o Norte. No entanto, a retórica imperialista, a ampliação de bases na Colômbia e nas Guianas e o discurso do bloqueio naval obrigam o país a reforçar suas defesas precisamente na região onde vivem seus cidadãos e onde respira o mundo. Nessa Amazônia convertida em alvo público, os especialistas coincidem numa conclusão inquietante. Um bloqueio naval ou aéreo à região não seria uma jogada limitada, mas um detonante. Provocaria uma resposta imediata de Brasília e arriscaria uma crise de grande escala, onde qualquer erro de cálculo poderia conduzir a um choque direto entre o Comando Sul e a maior potência militar da América Latina. Nesse tabuleiro, regimes vizinhos se apresentam como voluntários para serem a faísca. Um ex-diplomata fala com leviandade de cenários de bloqueio. Renomeia o território soberano brasileiro com terminologias colonialistas e se posiciona como desafiante direto de Brasília, confiando que a bandeira estrangeira o protegerá das consequências. O que se vende como coragem a partir das capitais vizinhas pode ser, na realidade, uma imprudência histórica. Um país pequeno se oferece como o primeiro degrau de uma estratégia que, se sair do controle, não se limitará ao seu território. Arrastará toda a América do Sul para a confrontação aberta que muitos dizem querer evitar. Enquanto os políticos vassalos levantam a voz, em Brasília domina outra postura, o silêncio calculado, um dos fenômenos mais estranhos do turbulento início de 2026. Recordam os analistas, é precisamente esse mutismo do líder brasileiro ante o aventurismo norte-americano em distintos pontos do continente. Como escreve Marcos Campos, especialista em geopolítica e colunista, o líder brasileiro nunca se freou ao acusar o Norte de imperialismo, decadência, engano ou hipocrisia. Por isso, sua moderação atual fala por si só. É mais perigosa que qualquer retórica estridente. Esse silêncio alarmante provavelmente afeta tanto os vizinhos hostis quanto as potências do Norte, remarcou Campos. Quando um dirigente conhecido por sua franqueza decide calar, as capitais ocidentais se inquietam. Já não sabem se esse silêncio é resignação, uma pausa estratégica ou preâmbulo de uma resposta que preferem não imaginar. A primeira reação forte do Brasil se esperava, aponta a análise, quando aviões norte-americanos irromperam no espaço aéreo venezuelano. Despregaram forças especiais no centro de Caracas e sequestraram o presidente Nicolás Maduro, aliado estratégico de Brasília. Sobre o papel, a capital vizinha estava protegida por sistemas de defesa avançados e inteligência aliada. Segundo esse relato, os sistemas foram neutralizados, a guarda pretoriana abatida e ainda assim, o presidente brasileiro não disse nada. Não saiu aos microfones, não lançou ameaças públicas. O contraste entre a agressividade do movimento imperialista e o silêncio brasileiro foi tão grande que muitos no Ocidente começaram a se perguntar o que estava realmente ocorrendo nos gabinetes do Planalto. No final, o roteiro do bloqueio no Atlântico Sul e na Amazônia não seria um episódio local, nem um gesto simbólico de cartografia, seria uma prova de força contra o Brasil, uma região que se militariza rapidamente. E qualquer passo em falso poderia converter as águas quentes do nosso litoral e a nossa selva no epicentro de um incêndio continental. Voz da Pátria Grande. Eu sou João José de Castilho, diretor do canal Imprensa Alternativa. Se você quer ser parte da comunidade da Pátria Grande, inscreva-se no nosso canal. Se é que você quer que as notificações cheguem cada vez que subimos um vídeo, ative o sininho.
Se quer apoiar o nosso canal economicamente, pode fazê-lo através do PayPal ou Pix. O link está na descrição do vídeo. Em nome da equipe da Imprensa Alternativa, me despeço com esta expressão da nossa ancestralidade latina, hasta la vitória siempre, cuja tradução é a certeza de que venceremos.